Queridos irmãos, eu quero meditar um pouco sobre um novo pecado que vai entrar no mundo. Nós sabemos que estamos na reta final e o mundo jaz no maligno, mas quero vos prevenir de uma coisa: um novo pecado está para chegar. Todos os seres humanos hoje têm valor para Deus, sendo judeus, igreja, gentios, todos têm o seu valor diante de Deus. Por isso Deus enviou seu Filho para salvar os seres humanos, em especial aqueles que crerem na sua palavra. Porque a Bíblia é clara quando diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é necessário, se faz necessário pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo já disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Sabemos de uma coisa: o pecado, um dos pecados mais terríveis, está para ser apresentado no mundo. Mas quando eu estou falando de pecado terrível, eu estou falando da chegada de uma marca, que é a marca da besta, que está na profecia. O arrebatamento vai acontecer. E o que estamos vendo hoje, o mundo está se afunilando para a chegada de um homem, que a Bíblia diz que esse homem é o iníquo, o homem do pecado, o líder que vai governar o mundo por 7 anos praticamente. E ele será um líder sem piedade, sem amor. Deus vai permitir que ele domine sobre a terra durante esse tempo. O arrebatamento vai acontecer e logo após o arrebatamento, uma reunião de urgência, de emergência vai acontecer, não sei se na ONU, na OTAN, mas vai acontecer. Apocalipse capítulo 17, no verso 12, está sobre essa reunião. A cúpula que está por detrás das cortinas, os Illuminatis, certamente irão convocar presidentes e mais presidentes, em especial os presidentes da Europa. E vai ser nessa reunião escolhido 10 presidentes, 10 blocos governamentais. E nessa reunião vai ser apresentado para a mídia mundial o homem, a besta, o iníquo, o homem do pecado. Este homem vai tomar as rédeas do mundo, já está lá no livro do Apocalipse, capítulo 6. Abertura ali do primeiro selo. Fala sobre o cavalo branco. E o que estava sentado sobre este cavalo tinha um arco, e ele saiu para vencer. É exatamente esse líder, esse déspota mundial, que tomará as rédeas do mundo por 7 anos. Mas está na profecia bíblica que, no meio desses 7 anos, no auge da sua popularidade, os judeus receberam a aliança dele, e ele então vai proteger os judeus por 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, no auge da sua popularidade, vai ser feita uma imagem dele, colocada no templo. E ele vai exigir os judeus que o adorem. Judeus não adoram imagem. Os judeus irão rechaçá-lo. E nesse exato momento, a perseguição será atroz.
Jesus Cristo já deixou dito sobre isso. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 15 a seguir, quando Jesus Cristo disse o seguinte. Olha o que está escrito, 24 e 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que o profeta Daniel falou, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem nos telhados, não desça tirar alguma coisa. Jesus estava falando de algo atroz que iria acontecer, em especial para os judeus na cidade de Jerusalém. É claro que esta palavra profética tem dois tipos de cumprimento. 37 anos, praticamente, depois da morte de Jesus, isso se cumpriu. Mas o cumprimento máximo está para o fim dos tempos agora. Assim que a igreja for retirada da terra, esta reunião vai ser feita e vai ser proposto uma aliança para com várias nações, em especial para com os judeus. E a promessa do anticristo, dos Illuminatis para os judeus é esta: fazendo um concerto conosco, uma aliança conosco, eu vou fazer o tempo que vocês estão à espera, e os judeus felizes da vida vai aliançar-se com o anticristo, para que se cumpra aquilo que Jesus Cristo disse na sua palavra. Eu vim em nome de meu Pai, não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Nesse exato tempo em que estamos vivendo, a igreja está aguardando a Jesus Cristo. Os judeus estão aguardando o Messias. Só que o Messias deles já veio há 2000 anos atrás e eles não receberam. Eles estão aguardando o Messias agora para esse tempo. E o Messias, o qual vai ser apresentado a eles, será o anticristo, aquele que vai vir em seu próprio nome. E ele vai enganar os judeus mais uma vez. E no meio da grande tribulação, ele exigirá então que os judeus o adorem. Judeus não adoram imagens e pessoas, não, eles não adoram. Eles vão então rechaçá-lo. E nesse exato momento, vai se aplacar no mundo a grande perseguição, começando por Jerusalém, por Israel. Os judeus serão perseguidos, para que se cumpra a palavra profética que Jesus Cristo disse aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isto é pós-arrebatamento. A igreja já estará na glória nesse tempo. Vemos no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus falando ali exclusivamente ao povo judeu. E vemos o desfecho desta profecia bíblica. Isso vai acontecer, o clímax dessa profecia está para se cumprir ainda para com o povo judeu. Eles serão perseguidos. Então, quando o anticristo estiver no templo e eles não adorarem, o próprio Satanás vai entrar neste homem. E aí vai se cumprir literalmente a profecia que diz: o mundo jaz no maligno. A perseguição será grande. Como marca do seu governo, vai ser estabelecido uma marca. Já está no livro do Apocalipse. Aquele que tem sabedoria, calcule. Porque o número é número de homem, o seu número é 666. Pelo que vemos na Bíblia, vai ser o nome, o número ou o sinal, ou talvez os três. Esta é a marca da besta, o pecado que vai chegar no mundo. Antes de receber essa marca, todos os seres humanos têm diante de Deus o seu valor. Mas quando o ser humano receber a marca, vai perder o valor para Deus. E no tempo da graça, os seres humanos têm rechaçado, não aceitaram a pregação do Evangelho. Não todos, é
claro. Mas a grande maioria que não aceitaram a pregação do Evangelho, não quiseram dar ouvido à mensagem da palavra de Deus, serão presas fáceis depois do arrebatamento para o engano do anticristo. Serão presas fáceis para aceitar a marca da besta. O anticristo vai colocar empresas, artistas, vai colocar a mídia à sua disposição para enganar os homens, os seres humanos em toda a terra. E a Bíblia diz que Deus entregou. É claro que não para agora, a Bíblia vai se cumprir depois do arrebatamento, quando diz que Deus entregará ao mundo a operação do erro, para que creiam na mentira. A verdade da palavra de Deus está sendo pregada agora no nosso tempo. E é uma minoria que está acreditando na pregação da palavra de Deus no Evangelho de Cristo. A grande maioria tem rejeitado. E esta grande maioria que rejeitam agora o Evangelho serão presas fáceis para aceitar o domínio e a marca da besta no tempo do anticristo. Vemos isso acontecer. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, do 16 ao 18. Está também sobre a grande colheita no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, do verso 36 ao 42. O mundo inteiro, praticamente, não todos, mas a grande parte vai aceitar a marca da besta e vão simultaneamente, espiritualmente, perder para Deus o valor. E quando o mundo estiver cheio, abarrotado de pessoas que estão com a marca da besta, então vai se cumprir o que diz em Mateus capítulo 13, do 36 a seguir. Olha o que diz lá. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegando ao pé dele, os discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei, e o joio são os filhos do maligno. Os filhos do maligno são aqueles que irão receber a marca da besta. E o inimigo semeou, e é o dia. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. E semeou, e é o diabo. E a ceifa, o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, é a semelhança dos rebeldes que vão ser colhidos e levados a juízo. Assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá planto e ranger de dente. Aqueles que aceitarem o Evangelho de Cristo, cumprem na vida deles o que está escrito em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Mas aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não aceitaram a pregação da palavra de Deus, certamente serão presas fáceis para aceitar a marca da besta. E assim que o ser humano aceitar a marca da besta será o novo pecado que vai entrar no mundo. E assim que esse pecado entrar no mundo, aqueles que não vigiarem e pecarem, aceitando a marca da besta, estarão fora das promessas, das bênçãos, estarão fora dos céus para toda a eternidade. Jesus Cristo veio a este mundo para dar a sua vida em resgate de seres humanos. Ele veio para salvar os seres humanos, porque Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que destituídos estão da glória de Deus só enquanto não tiveram encontro com Jesus. Quando o ser humano que está destituído tem um encontro
com o Senhor Jesus Cristo neste mundo, cumprir-se-á então a palavra profética que Jesus Cristo mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o grande valor do Evangelho de Cristo que é pregado sobre toda a terra. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje, você é convidado a ouvir e dar crédito à pregação da palavra de Deus e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Quero parar por aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.